Fala galera, como que vocês estão? Eu sou o Cadu Nunes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a versão intermediária do Citroën C3. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, você sabe que ajuda a gente demais, né? Então vamos embora pro vídeo. E chegando aqui na parte frontal do veículo, a gente pode perceber que tem o farol em X, né? Que a gente pode ver que complementa. Aqui em cima a gente vai ter o DRL. Nessa versão não é em LED, é halógeno mesmo. Os faróis não são de LED e também não conta com farol de neblina ali embaixo. Então essa é a visão de frente dele aí. Chegando aqui na parte lateral, a gente pode perceber que ele é um pouco mais alto do que as versões anteriores e também conta com esse plástico por todo o veículo, coisa que nas versões anteriores não havia. E também a gente já tem aqui o retrovisor a seta, isso aqui ajuda muito no dia a dia, né? E também a gente conta aqui com roda aro 15 e nessa versão Live Pack ela já sai com calota mesmo, e essa é a calota original dele. Na parte traseira a gente conta também com a mudança nas lanternas em comparação com as versões anteriores. Um carro completamente diferente, se é que a gente pode dizer assim, né? E a gente pode perceber que tem esse detalhe, que é o detalhe em C das duas lanternas, para simbolizar mesmo, né, a linha C da Citroën. E esse plástico aqui, nas versões anteriores, era apenas pequenininho aqui, né? Agora já é bem mais amplo aqui atrás, mas é uma traseira bem bacana, eu acho bonita esteticamente assim, se a gente pode dizer. No porta-mala, a gente aperta um botão aqui embaixo, ele aqui, ó, e a gente consegue fazer a abertura do porta-mala. O porta-mala de 315 litros, pensando num carro hatch, sendo um carro de entrada, é até interessante o tamanho que tem desse porta-mala. Para o dia a dia ajuda muita coisa, talvez uma dificuldade maior em dias de viagem com uma família um pouco maior, né? E agora vamos conhecer o interior dele. No acabamento aqui das portas, a gente pode perceber que é tudo plástico, não tem nenhuma parte macia ou de couro. E a gente tem aqui também o controle dos vidros dianteiro, a maçaneta também em plástico. O retrovisor nessa versão não é elétrico, ele é essa manivela. E também a gente vai contar aqui com o alto-falante e também um porta-copo. Assim são os bancos nessa versão Live Pack, ela não conta nada com couro, ela tem uma costura azul, tanto aqui no assento quanto no encosto. E ela vai ter aqui também ajuste de altura, então se você bombear aqui para cima ou se você bombear para baixo. E também para arredar para frente ou para trás. Os tapetes aí, a gente pode perceber que ele já vem com a assinatura da Citroën. E antes de mostrar um pouquinho do painel aqui, eu tenho que mostrar uma coisa da chave para vocês. As versões anteriores do C3 sempre foram chave canivete, mas nessa versão melhorou muitas outras coisas, mas economizaram um pouco na chave, né? Mas agora a gente virando aqui, a gente vai ver alguns detalhes do painel. Aqui a gente já tem uns detalhezinhos que a gente pode perceber, mas é tudo em plástico, não tem nada de couro nem nada disso. E aqui no painel a gente pode ver um painel digital aqui, mas ele é bem simples, ele não conta com conta-giro nem nada disso. Então é muito simples mesmo. Aqui a gente só vai ter algumas opções de odômetro, quanto que você está fazendo as duas trip, né? A e B, o consumo do carro e também a autonomia. E só fica nisso, não tem mais nada, não tem nem o conta-giro, que eu acho que o conta-giro faria uma diferença aqui e seria bom ter, mas não tem. O volante, a gente conta aqui com ajuste para multimídia. E uma coisa que é bem interessante, que qualquer versão a partir que tem essa tela de 10 polegadas, ela já conta com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então não precisa ter nada conectado aqui. Nessa versão Live Pack, ela é manual de 5 velocidades. Então esse é o câmbio. E aqui a gente vai ter o ar-condicionado. E lembrando, essa versão já é com direção elétrica. É bem interessante, já vim com essa direção elétrica, que eu acho que está sendo bem normal
ultimamente, né? Os carros não acabou aquela onda de direção hidráulica. Vou mostrar também um pouquinho aqui da tela para vocês. A tela, como eu falei, é uma tela de 10 polegadas. E aqui a gente vai ter a opção do rádio, telefone, quando ele já estiver conectado. E aqui a gente já consegue clicar no Android Auto ou no Apple CarPlay quando já estiver conectado. A gente já clica, ele automaticamente já abre. Aqui a gente já vai ter a mídia USB, porque ele tem a entrada de USB aqui. Então a gente vai ter a conexão também do Bluetooth quando ele estiver conectado com o carro. A opção também de controlar os dispositivos que estão aqui. E também tem as configurações. Configurações bem básicas mesmo, questão de idioma, a configuração mesmo, a exibição, se a gente vai aparecer a data e hora, porque aqui em cima, e também o brilho da tela, o tanto que você quer, você consegue fazer esse controle. Então, interessante também. Aqui o telefone para você conectar o Bluetooth, o áudio, como que você quer o balanço, né? Dos alto-falantes, o equalizador, o volume, todas essas coisas. Uma função bem interessante, que como esse carro tem uma vibração devido ao motor 3 cilindros, ele tem a opção aqui do volume da música aumentar de acordo com a velocidade. Então você não tem muito ruído de fora, tanto do motor quanto de onde você está passando. Então é bem interessante. Aqui a gente tem a função do relógio e também algum alerta, se tiver algum alerta do veículo, ele vai aparecer aqui na tela. Opção de GPS, ele não tem, na hora que você clica aqui, ele já automaticamente vai pedir para você conectar o seu smartphone. Aqui nessa versão, nós vamos ter somente a trava das portas. Aqui a gente pode até perceber o espaço para regulagem do retrovisor. Eles deixaram aqui, e aqui nas outras versões são todos completados. E aqui só conta mesmo com a trava e destrava da porta. Então, basicamente não tem muitas outras coisas para mostrar no painel, mas é isso aí. O porta-luva é bem grande, a gente pode ver que cabe bastante coisa, né? Só que outra economia que eu não entendo porque que a Citroën fez. Nas versões anteriores tinha luz e também tinha saída do ar-condicionado. Nessa já não tem nada, não tem luz e nem saída de ar-condicionado. Chegando aqui na parte de cima do quebra-sol, a gente pode ver que o espelho é muito pequeno. E nas versões anteriores a gente tinha pelo menos a proteção para esse espelho. Aqui já não conta, diminuiu o espelho e nem a gente não conta com a proteção dele. As mulheres reclamam muito disso, porque os dois são do mesmo tamanho, pelo fato de ser muito pequeno. Não sei se vocês vão ter a dimensão aí, mas realmente isso aqui pecou demais. Chegando aqui na parte traseira, a gente pode ver, eu tenho 1,78 m, o banco está regulado para mim. Aqui tem um espaço, a gente pode considerar até legal mesmo. A gente pode colocar aqui uns 3 dedos, que é um espaço interessante e bacana para quem tem, vamos dizer, 4 pessoas e uma criança. Atende tranquilamente nesse carro. Aqui para o item de segurança, a gente pode perceber 3 apoios de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Chegando aqui na parte do motor, a gente conta nesse carro com o motor 1.0 Firefly. Sim, para quem não sabe, esse Citroën ele tem um motor Fiat. Tanto o Citroën C3, o 208 e o Argo. Os três são os mesmos motores. Aqui ele vai ter 75 cavalos no álcool e 71 na gasolina e 10 kgf de torque. Então a gente pode dar um close aí. Aqui a gente vai ter a alça de apoio, básica mesmo, não tem amortecedor nem nada. E uma observação que eu vou deixar que é até curioso, que eu apanhei para descobrir onde que era a vara de conferir o óleo. E eu falei, velho, onde que é isso? Onde que eu vou encontrar isso? E é aqui. Sim, ela tá aqui. Para quem tem o C3 e não encontrou até hoje, ela tá nessa parte aqui mesmo. Iniciando aqui a rodagem com
o Citroën C3 Livepack 1.0. O que a gente pode perceber aqui logo de cara, que devido a essa altura dele em relação à versão anterior, que também é uma versão que eu já andei bastante, é uma posição confortável que tem do carro, fica algo legal de dirigir, e também até você tem uma visão boa, porque os retrovisores são grandes, então fica bem confortável de dirigir, sabe? Então é bem interessante essa ideia que eles tiveram de colocar como se fosse um subcompacto mesmo, né, que a gente pode dizer assim. Eu particularmente não gosto de falar muito de subcompacto, né? Mas é bem interessante essa elevação que ele teve. Andando aqui no carro também, um ponto que é até interessante mostrar é que ele mostra ali a questão das mudanças de marcha. Então, ele mostra a marcha que você está e mostra se a gente precisa aumentar ou reduzir ela. Isso que ajuda também até no consumo, né? O consumo do carro eu vou deixar aqui embaixo, tudo certinho, porque aí eu vou deixar a informação tanto no etanol quanto na gasolina, para vocês verem a diferença. Mas na prática, como eu tenho pegado trânsito muito pesado, ele tem dado em torno de 11,5 a 12, que pegando o trânsito é uma economia muito boa. E em viagem vai dar em torno aí de 17 km por litro, dependendo de como que você vai rodar, chega até 18 km por litro, que é também uma economia muito boa. E é aquela coisa, é um carro 1.0. Não adianta achar que vai ser um carro forte, um carro que vai andar muito. Ele tem um desenvolvimento legal, até na estrada mesmo, mas vai ter algumas horas que você vai perceber que essa reduzida vai ter que ser mais constante, reduzida para a quarta, alguns casos, dependendo da velocidade que você está, até a terceira mesmo, para ter um pouco mais de força. Mas é um carro que na estrada ele vai te entregar um conforto bacana, pensando aí, vamos dizer, 2 pessoas viajando sem problema nenhum. Creio eu que tendo o carro com 4 pessoas já vai ser consumir um pouco mais e também vai ter exigir um pouco mais de força, mas nada que atrapalhe aí o desenvolver do carro na estrada, sabe? Então esse é o panorama assim do veículo andando. E é igual como eu falei, a altura dele é excelente, até para rodar dentro da cidade mesmo, dá um conforto muito bom, sabe? Uma coisa bem interessante também, que eu estava até esquecendo de comentar aqui com vocês, é a questão de suspensão. Suspensão também no carro você não escuta nada, e ela se adapta bem ao que está passando, você não sente tanto esse impacto quando você passa numa rua mais desnivelada, você não sente aquela pancada. Ele vai ajustando muito bem nesses pontos e dá um conforto maior também. Algo bem interessante que vai ter nesse carro aqui também é a questão do assistente de partida em rampa. Ó, nós estamos no morro e aqui só estou com o freio, né? Então, a gente engatando a primeira marcha, a gente já pode tirar o pé do freio para acelerar e partir com o carro. Ó. Tá vendo que interessante? Então, isso aqui ajuda demais, ainda mais em cidade que tem muito morro, né? Então, é um recurso muito interessante. Pessoal, então, para quem perguntar aí, vale a pena? Eu acho que vale a pena até pelo valor do carro. Vou deixar o valor aqui embaixo, aqui, ó. Quanto que é o valor de FIP desse carro hoje. E quanto que é a versão do 0 km também. É um carro que vai te entregar pelo um valor baixo muita coisa. Ele vai te entregar a direção elétrica, ele vai te entregar um consumo bom. Ele tem um espaço interessante e também o conforto do carro vai ser muito bom. E então, para quem está procurando isso, super atende. Claro que alguém que estiver procurando esportividade, um carro que anda mais, é interessante se pensar talvez na opção dele de 1.0 turbo ou algo do tipo.
Mas no panorama geral é um carro muito interessante por todos os recursos que ele tem. Ele perdeu algumas coisas das versões antigas, que ficaria bem completo, mas nada que atrapalhe o carro mesmo. Então é um carro que eu indicaria bastante aí para vocês. E também vocês sabem que eu vou continuar aqueles reviews aí de todos os carros que a gente conseguir aí. Já deixa aqui embaixo o que você achou, o que a gente pode melhorar. E também qual que é o carro que você quer que a gente faça um review aí, um carro que você está procurando. Deixa aqui embaixo qual carro que você está procurando para comprar. E dependendo, a gente tenta arrumar alguma forma de encontrar esse carro e gravar para você ver como que é o carro antes mesmo de comprar. Que isso vai ajudar demais a gente aqui no canal. E também já deixa seu like aí, se inscreva no canal e foi esse o vídeo. Fechou? Tamo junto!